Olá irmãos, a paz de Yahusha. No vídeo de hoje falaremos sobre um assunto no qual muitos torcem o nariz para ouvir. Queremos deixar claro que ao falarmos desse assunto não estamos aqui para incentivar os irmãos a buscarem conhecimentos como vários canais que ensinam errado fazem. A intenção deste vídeo é mostrar aos irmãos um complemento de tudo que estamos falando aqui sobre obediência e as questões espirituais que muitos têm dúvidas. Vamos falar sobre o livro de Enoque, que foi um dos vários livros retirados da Bíblia pela falsa igreja que controla o mundo nos dias de hoje. O livro de Enoque fala sobre o firmamento inteiro e como as coisas funcionam, fala também sobre muitas coisas que os homens e as mulheres usam hoje mas não sabem que essas coisas são ensinadas por anjos caídos para desviar os humanos do caminho de Yahweh. Grande a parte dos irmãos já conhecem o que aconteceu com Adão e Eva e com a rebelião da terça parte dos anjos onde Lucifer e os seus apoiadores foram expulsos, mas uma passagem que poucos falam é sobre os vigilantes, uma segunda rebelião em Gênesis capítulo 6 do 1 em diante. Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Yahweh, no caso aqui se refere aos anjos, viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas e, dentre elas, tomaram por mulheres as que eles desejaram. Então, o Yahweh disse: O meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, e também posteriormente, havia nefilins na terra, quando os filhos de Yahweh tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos e estas lhes deram filhos. Estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. O capítulo chama os anjos de filhos de Yahweh, pois pela queda os homens não eram considerados filhos, eram apenas a criação de Yahweh. Após Yahusha podemos ter a chance de nos tornarmos filhos novamente. Dando continuidade, vemos que havia gigantes sobre a terra porque os anjos se apaixonaram pelas mulheres daquela época. É mencionado por volta de 200 anjos que fizeram um juramento no Monte Hermon mesmo sabendo que isso não pode acontecer e afirmaram que todos eles iriam cumprir seu objetivo pecaminoso até o fim. 20 anjos principais com todos os outros, no 1170º ano do mundo, tomaram para si esposas, e eles continuaram em sua loucura com elas até o dilúvio. O que os irmãos ouvirão agora é um trecho do livro. Elas deram-lhes 3 raças, primeiro os grandes gigantes, e dos gigantes aos nefilins, e dos nefilins ao Eojo. E eles aumentaram em seu poder, ensinando um ao outro e às suas esposas bruxaria e encantamentos. Ademais, Azazo ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos, couraças, a fabricação de espelhos, pulseiras, ornamentos, o uso de tinta, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de pedras selecionadas de todo tipo e valor, e de corantes, que então o mundo ficou alterado. E então cresceu a muita impiedade, fornicaram-se e tomaram os caminhos equivocados, transgrediram e chegaram a corromper-se em todas as formas. Samiasa ensinou encantamentos e a cortar raízes, Harmer a solução de feitiçaria, Baraku os signos dos raios, Akibu os símbolos, Tamil a astronomia, Tumã a astrologia, Zequil a inspeção do ar, Armen ensinou os sinais da terra, Danju os presságios do sol, e Sahario os movimentos da lua. Então irmãos, você podem perceber que estes anjos ensinaram maquiagens, guerras, ornamentos, signos e constelações, pinturas às pessoas influenciando a humanidade à sua corrupção total. As mulheres que se relacionaram com os anjos viraram bruxas. A terra se encheu de abominações, esses gigantes eram brutais e malvados, comiam toda a plantação que os homens faziam e quando acabou as plantações eles começaram a devorar seres humanos, as pessoas em pânico e as pessoas começaram a clamar por ajuda de Yahweh, e sangue e injustiça era derramado por toda a terra, os caídos eram vários e enquanto seus filhos tocavam o terro eles ensinaram conhecimentos proibidos aos homens e às mulheres. O clamor das pessoas foi visto pelos anjos do céu e estes anjos falaram com Yahweh e após a conversa o Pai ordena a cada um uma função diferente. E os anjos vigilantes que caíram foram aprisionados na profundeza da terra.
Enoque, o homem justo e íntegro daquela geração, foi chamado até a morada celestial, onde teve como missão falar com esses anjos caídos, e esses anjos caídos imploraram que Enoque escrevesse uma petição para pedir piedade a Iau, e comovido pela súplica desses anjos, Enoque escreveu e foi levado à morada celestial, e lá Iau deu o veredito que não haveria paz para eles, pois contaminaram a terra e corromperam a criação. As almas dos homens mortos clamavam pela morte que haviam sofrido nas mãos dos gigantes, a terra precisava ser restaurada, e os vigilantes veriam a morte dos seus filhos os gigantes, e as mulheres que se relacionaram com eles virariam sirenes. Enoque assim avisou a eles. Assim, quando o dilúvio aconteceu, os gigantes morreram afogados e seus corpos ficaram abaixo das águas, mas seus espíritos continuaram vivos. Ouçam esse outro trecho do livro. Os espíritos maus procedem de seus corpos, porque nasceram dos humanos e dos santos vigilantes, é seu começo e origem primitiva. Estarão os espíritos maus sobre a terra e serão chamados espíritos imundos. Os espíritos do céu têm sua casa no céu, e os espíritos da terra que foram gerados sobre a terra têm sua casa na terra. E os espíritos dos gigantes, dos Néfilim, que afligem, oprimem, invadem, combatem e destroem sobre a terra e causam penalidades, eles, embora que não comem, têm fome e sede e causam danos. Estes espíritos se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, porque deles procedem. Ou seja, irmãos, os espíritos que as pessoas dizem se comunicar, dizem receber revelações e fazem oferendas, são dos nefilins, e eles atacam as pessoas, pois são descendentes dos anjos com humanos. Continuando, e Enoque foi levado dali, e os anjos o apresentaram como funciona tudo, desde da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quanto ao palácio celestial, mostraram a ele a prisão dos anjos caídos. Ele viu tudo o que aconteceria do princípio ao fim, ele viu os eleitos. Ele viu os escolhidos habitando e louvando a Iau com toda gratidão e amor, ele viu também ao Filho do Homem. Então, irmãos, ao sabermos de tudo isso, devemos estar alerta com nossa conduta para não nos contaminados com comportamentos desse mundo que foram ensinados pelos anjos, como a vaidade, a ira, não apoiar violência. Não é porque todos acham bonito e inofensivo que é agradável aos olhos do Pai. Irmãos, não sigam os passos da desobediência, nada nesta terra vale a eternidade ao lado de Iau. Perdoe todos que você tiver rixas, sejam amorosos, ensinem com amor, sejam educados, vivam os passos de Yaúcha como ele ensinou de forma clara. Enoque também relata o que viu nesse outro trecho. Ei aqui que vi uma porta que se abria diante de mim, e outra casa que era maior que a anterior, construída toda com línguas de fogo. Toda ela era superior à outra em esplendor, glória e majestade, tanto que não posso lhes descrever seu esplendor e majestade. Seu piso era de fogo, e sua parte superior de relâmpagos e trovões e o caminho das estrelas, e seu teto de fogo ardente. Foi revelada e vi nela um trono elevado cujo aspecto era o do cristal e cujo contorno era como o sol brilhante, e visão de querubim. Por cima do trono saíam rios de fogo ardente que eu não podia olhar para lá. A grande glória tinha sede no trono, e seu vestido luzia mais brilhante que o sol e mais branco que qualquer neve. Nenhum anjo podia entrar e lhe ver a cara devido à magnífica glória, e nenhum ser de carne podia olhá-lo. Dessa parte em diante Enoque fica prostrado até o Pai chamá-lo para que Enoque ouvisse as palavras ditas pelo Pai. Irmãos, a casa do Pai é linda assim como todas as obras de sua mão. Ele deu a oportunidade de nós tornarmos seus filhos, ele quer você, então pare de perder tempo buscando lixos nesse mundo, juntem tesouros no céu. Em um pequeno trecho vocês observam a descrição da glória de Iau. Imagina ter o privilégio de ver isso tudo frente a frente. Não deixem que as coisas deste mundo façam com que vocês venham a entristecer o coração do Pai. Ele sustenta, ele provém, ele cuida, ele é tudo. Voltem seus corações a Iau, não fiquem presos à desobediência. Ouçam mais um trecho. Neste meu dia eleito se sentará sobre o trono de glória e julgará suas obras, seus sítios de descanso serão inumeráveis e dentro deles seus espíritos se fortalecerão quando virem a meu eleito e a aqueles que apelaram a meu nome glorioso. Então, farei que meu eleito habite entre eles, transformarei o céu e o converterei em bênção e luz eternas.
Transformarei a terra e farei que meus escolhidos a habitem, mas os pecadores e os malvados não porão os pés ali. Porque abasteci e satisfeito com paz a meus justos e os tenho feito viver ante mim, mas o juízo dos pecadores é iminente, de maneira que os destruirei na face da terra. Segundo o livro de Enoque, essas palavras foram ditas pelo próprio Iau nosso Pai. Após ouvir isso, vocês ainda vão preferir riquezas passageiras ou a glória eterna? Pensem bem, irmãos, não tenham vergonha de demonstrar o amor e a fé de vocês. Vocês estão cientes de como devem viver, pois Yahushua já mostrou tudo, mas resta vocês decidirem se vão querer uma vida normal no mundo pela porta larga ou viver na dificuldade da porta estreita e ser chamado de filho amado de Yau. Muitos à sua volta vão despencar dos tronos de ego e quebrar a cara, mas os justos de Yau jamais serão abandonados por ele. Então, por mais que todos à sua volta te abandonem, saiba que você tem irmãos no mundo inteiro. Mesmo que pouquíssimos, mas que estão buscando agrada ao Pai. Esses irmãos não se intitulam Igreja Sardes, Laodiceia ou Filadélfia, pois eles não querem ser vistos pelos homens, mas sim por Yau. Eles não compactuam com a desordem, mas sim com o Evangelho. Irmãos, há muitos desobedientes que dizem fé nos lábios mesmo conhecendo os nomes sagrados. Lembre-se da história de hoje, que os vigilantes também conheciam os nomes, mas mesmo assim escolheram a desobediência. Então cuidem-se. Pratiquem o Evangelho, esqueçam a vaidade, promovam paz e sejam mansos e pacificadores, mas falem a verdade, pois a língua de alguém que segue a Yahushua é afiada com o Evangelho. Que Yau os proteja e Yahushua os guie, e que os corações de vocês possam estar abertos a praticar os passos de Yahushua, levando o amor em meio a uma geração corrompida pelo mal. Que vocês se fortifiquem em Yau para buscar seguir a Yahushua e estar diante do trono de vestes brancas e limpa. Para finalizar, irmãos, ouçam como termina o livro de Enoque com esta mensagem para os justos e para os praticantes da injustiça. Ouçam. Porque algumas destas coisas estão escritas em livros e outras gravadas no alto do céu, para que os anjos e os santos as leiam e saibam o que ocorrerá aos pecadores, aos espíritos humildes, a quem tem aflito seus corpos e foram recompensados por Yau, e a quem tem sido ultrajados pelos malvados. A quem tem amado a Yau e não amaram o ouro nem a prata nem nenhuma das riquezas deste mundo, e seus corpos foram torturados. A quem depois de existir não desejaram alimento terrestre, são olhados como uma brisa que passa e vivem de acordo com isso, e o Yau provou suas almas e as encontrou puras para benzer seu nome. Tenho exposto nos livros toda a sua bênção, ele lhes recompensou, pois foi achado que amam mais ao céu que ao solo deste mundo, e enquanto eram pisoteadas pelos malvados e ouviam as ofensas e maldições e eram ultrajadas, elas me benziam. Agora apelarei aos espíritos dos bons entre as gerações de luz e transformarei a quem tem nascido em trevas e não receberam em seu corpo honra e glória nem recompensa como convinha à sua fé. Exibirei em uma luz resplandecente a quem tem amado meu nome santo e os farei sentar em um trono. Brilharão por tempos inumeráveis, pois o juízo de Yau é justo e ele restaurará a fidelidade dos fiéis na morada dos caminhos da verdade. Eles verão jogar nas trevas a quem tem vivido nas trevas, enquanto que os justos brilharão. Os pecadores clamarão e os verão brilhar a eles, que verdadeiramente sairão os dias e tempos que estão prescritos para eles. Visto isso, irmãos, busquem a Yau de todo o coração por amor.